Bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Estou fazendo este vídeo que possivelmente irei botar em todas as plataformas, mas acordei há pouco, ainda estou de pijama. Mas este vídeo é um desabafo, né? Este vídeo é um desabafo. Não só em relação a mim, que hoje estou no Brasil, mas gente, tantas situações que eu estou vendo ocorrendo no mundo, eu e todo mundo, e eu posso dizer que eu estou triste, eu realmente estou muito triste, porque é aquela realidade que às vezes a gente vê que está acontecendo até com você mesma, mas você às vezes não quer nem olhar no espelho para não encarar essa dura realidade. Eu sei que desde que eu cheguei ao Brasil, minha vida mudou radicalmente. Eu já não vim ao Brasil para ficar no Brasil há muitos e muitos e muitos anos. E quando eu falo muitos anos, é quase 20 anos. Todo o contato que eu tinha com a família que residia aqui era por câmera, era por sistema de WhatsApp e as câmeras tradicionais. Se vocês me perguntarem, mas você não vinha por quê? Eu falei, primeiro, fator financeiro. Né? O dia a dia postando você em que lugar do mundo estivesse, a vida vai te corroendo, a vida vai te explorando, não é? E o fator que mais pesa é o financeiro, até porque uma viagem ao Brasil, quando você não tem ninguém numa companhia aérea para te dar passagens, né? É cara. E no caso, se eu quisesse vir ao Brasil, não seria sozinha, sempre tem mais gente, né? E tudo isso são custos muito altos. E assim foi. A vida foi decorrendo, eu nunca fui uma pessoa rica, uma milionária, não, sempre fui uma sobrevivente de um sistema. E eu digo que sou uma sobrevivente por quê? Porque hoje em dia o mundo está tão putanheiro, desculpem os termos que eu vou usar aqui, está tão vagabundo, está tão corrompível, que as pessoas, as mulheres, têm duas opções, ou são honestas ou são putas, não é? E eu passei uma vida querendo ser honesta. E não é só querendo, não, eu fui honesta. Porque se eu tivesse escolhido a segunda opção, e não faltou oportunidade para tal, eu estaria muito bem de vida. Não teria demorado 20 anos quase para vir ao Brasil de novo. Não teria demorado para fazer coisas que qualquer mulher gosta, como procedimentos. Pela primeira vez eu me olho no espelho e digo, não sou a fila adiante. Eu olho, tudo bem que eu tenho 65 anos, e para 65 anos até acho que não estou tão mal. Mas para quem sempre se cuidou, como eu me cuidei, mesmo continuando com um sistema alimentar regrado, com a morte da minha mãe eu descambei. Eu comecei a ver coisas da vida que eu acho que ninguém quer ver, né? A gente tenta de uma forma sutil driblar a própria vida, sempre com pensamentos positivos, sempre com aquela força de que nada irá te acontecer. E a vida é tão frágil, a vida é tão delicada. Aquele ditado que diz a vida é um sopro, é realmente um sopro. E só quando você leva uma pancada violenta, um choque violento, é que você começa a ver que tudo aquilo que você imaginou, tudo aquilo que você sonhou, por mais simples que seja a sua vida, você vai levá-la da forma mais light possível. Mas a vida não está light para ninguém. Não é para mim só, para ninguém. Ninguém está sendo perdoado. Não generalizando, mas deixando claro, só existe uma forma de você não ser atingida pela vida, pelo sistema, seja ele econômico, financeiro, prazeroso, seja qual for. Se você adotar uma linha de conduta, onde eu vou usar outro termo, para não usar de novo a palavra puta. Se você for um esquerdista, se você for um socialista, ou melhor, para que melhor me entendam, se você aderir a um sistema,
na qual você se vende ao comprar um produto que pode te garantir a felicidade plena, tanto material quanto tentativa. Eu ia dizer espiritual, mas espiritual não é. Tentativa de bem-estar neste mundo terreno. Eu adotei um sistema há muitos anos atrás, quando saí do meu país, Angola, exatamente porque houve uma guerra, e nós angolanos, porque eu sou angolano, meus pais angolanos, meus avós angolanos, já falei isso 500 mil vezes, fomos postos para fora do nosso país. Eu tinha tudo para odiar o meu povo, a minha terra. Eu tinha tudo diante daquilo que eu vivi, eu e tantos angolanos, para hoje pensar de que adianta pensar na hipótese de querer acreditar em alguma coisa. É muito mais fácil a gente seguir a onda dos sistemas e até aderir em troca de uma boa posição, né, de um rendimento financeiro. Mas nada disso conseguiu me comprar, nada disso conseguiu entrar no meu espírito, na minha alma, ou pelo menos eu não consegui aderir a esses temas. Sempre lutei pela verdade, pela lealdade. Se eu me tornei cúmplice de algumas ideias, foi por acreditar nas mesmas, mas sempre achei que o melhor caminho era o caminho do bem e o caminho da integridade. A vida tem me cobrado um preço muito alto por eu ser assim. A vida tem sido dura por eu ser honesta. A vida tem sido muito complicada por eu manter como padrão a integridade. Quando eu cheguei ao Brasil, eu sabia, tinha consciência, vinha consciente de que o motivo principal era minha mãe, de que eu não sabia quanto tempo eu teria, após tantos anos afastada, só tendo contato por câmera, eu ia ter convívio com a minha mãe. Eu vim consciente, eu larguei tudo em Portugal, onde eu estava lá já há alguns anos, e vim consciente de que seria uma despedida. Foi 1 ano e meio quase de convívio ainda com a minha mãe. Foram momentos muito duros, muito complicados, e eu diria que foi uma grande lição de vida. Mas neste interim, de passar de 1 ano e meio, muitas foram as vezes que eu me revoltei, por ver como o Brasil se encontrava, em que condições se vivia no Brasil, e que com certeza eu não tinha mais pique para esta dita sensibilidade, ou falta dela, em relação a um país que hoje eu analiso como tão corrupto, tão ordinário, tão safado, quanto Angola e quanto qualquer país ditatorial. Foram muitos os momentos em que eu desanimei, porque eu queria o melhor para minha mãe. E em outras épocas passadas eu tinha feito isso já. E desta vez, mediante uma postura que eu escolhi há muitos e muitos anos atrás, não escolhi, está em mim, por não ter as condições certas, eu não pude fazer muita coisa que eu gostaria de ter feito pela minha mãe. Tanto eu quanto o meu irmão atravessamos este 1 ano e meio com muita luta, com muita dor. E o resultado foi a partida dela. Eu poderia, tanto é que eu ameacei isso no YouTube, fazer um vídeo ou partir por uma ação aqui no Brasil, aonde, por exemplo, poderia ir contra o sistema de saúde pública, porque foi assim que a minha mãe foi tratada. E se a minha mãe ainda durou o tempo que durou, não foi por causa dos médicos que se diziam médicos e que eu chamo de matadouro, mas tentaram, ao jeito deles, empurrando com a mão e com a barriga, dizer que a minha mãe era um caso mais um, simples. Tudo light, nada vai acontecer. Eu chamo realmente de um matadouro. Eu tenho medo de ficar doente aqui. Porque aqui ou você tem um plano de saúde muito bom, que te cubra, e mesmo assim não é 100% de segurança, ou você, na certeza
de um sistema público de saúde, você vai morrer. Porque médico, e não é só aqui, deixar claro isso, em qualquer sistema público mundial, ele não luta para te salvar. Está longe disso. Eles lutam exatamente para propagar uma doença, para alimentar uma doença que vai rentabilizar a ele, ao hospital, posto de saúde, seja o que for, aquilo que ele necessita. Médico vende remédio, médico comercial vende remédio. Médico comercial não é uma pessoa ou um profissional que luta pela cura ou a sua saúde. Eles alimentam a tua doença através de remédios, de receituários que em 5 minutos de consulta você simplesmente já está, com o receituário pronto, ou ele já prontificou um receituário, chega, não existe exame, não existe nada. Eu poderia fazer um vídeo ou alimentar, dentro daquilo que eu vivi aqui no Brasil, toda a raiva que em tão curto espaço de tempo me proporcionaram sentir. Minha mãe poderia ter durado mais? Sim, poderia. Se tivesse havido médicos que tivessem a consciência, o profissionalismo e principalmente o bom senso de saber olhar para minha mãe, que era uma pessoa de 87 anos, que estava até 1 ano e meio atrás, ou quase 2 anos, inteirona. Uma mulher que não aparentava os seus 87 anos, uma mulher que se cuidava muito, a vida inteira sempre se cuidou, mas que, infelizmente, quando uma doença pega, nós temos 2 alternativas. Ou nós temos consciência de como devemos nos cuidar, e isso significa estudar bastante para que não ficamos dependentes tanto da área médica comercial, ou acreditar que um bom profissional vai olhar para ti não como um pedaço de carne que tem que ser abatido, mas como um ser humano que precisa da cura. E ele fará tudo isso. Isso não existe. Por isso é que eu acho que hoje em dia, não é de hoje em dia, mas de um bom tempo para cá, todos nós devemos estudar mais. Temos ainda a oportunidade de ter a internet, de ter o que eu chamo de Dr. Google, para estudar, para ir atrás, para ter noção de que o nosso corpo é o nosso templo. E que por mais que, como agora, eu engordei, desleixei, eu cheguei num ponto que não vejo motivo para muita coisa. É como se a minha vida tivesse perdido sentido. Então, estou fazendo um vídeo para vocês e estou me olhando, portanto. Eu olho esta mulher e penso, esta não sou eu. Por mais que digam, não, mas você está inteirona, posso estar tudo isso. Mas existe um lema que eu uso que é, você tem que se amar de dentro para fora. Você tem que se respeitar. O comentário dos outros é o comentário dos outros. A gente guarda com carinho, releva ou até não liga mediante o comentário que vem. Mas é você que tem que se olhar no espelho, é você que tem que sentir bem, é você que tem que olhar e pensar, valeu, está valendo a pena. E tudo isso para dizer que depois de 2 anos e pouco de Brasil, estou triste, eu realmente estou triste, porque eu amo este país. Este país foi o país que me recebeu quando eu saí em 75, de Angola. Foi o país que me ajudou em relação ao povo de Angola. Quando eu tive que voltar a Angola em 1999, e onde eu levei contentores e contentores de doações, onde eu levei próteses através de uma equipe aqui da região de Sorocaba, São Paulo. Portanto, essa equipe me acompanhou, essa equipe colaborou, essa equipe foi parceira, né, na reabilitação dos amputados, que eu tanto queria fazer esse trabalho. E eu tenho muito a agradecer ao Brasil. Eu não tenho como, nunca, por mais que eu já esteja sentindo uma situação diferente, algo diferente, eu não tenho nunca como não ser grata e ter realmente uma gratidão imensa pelo povo brasileiro. Mas a grande verdade aquela época era uma época diferente, era uma época utópica, epa, a palavra surgiu, dos momentos atuais. E eu quero exatamente salientar isso. Por que eu estou triste?
Primeiro porque a minha postura não combina com muitos países do mundo. Eu não me encaixo em Angola, por ser honesta, por ter essa integridade tão acentuada, por pensar com uma linha que hoje em dia consideram ou chamam de direita. Porque parece que as pessoas que estão dentro da linha da direita são tapadas, são obsessivas, ou vão contra aquilo que é o sistema de hoje em dia. Esquerda, socialistas, ditadores, não é? E desde que eu cheguei aqui, eu vi que realmente você ser do jeito que eu sou, não bate bem. Ou pelo menos, você terá mais dificuldades em ser aceita perante esta sociedade. No decorrer desse meu 1 ano e meio, 2 anos, ou 2 anos e pouco, já perdi as contas, aqui no Brasil, eu fui vendo que o Brasil de hoje não é mais o Brasil de antigamente. Longe disso, muito longe disso. O Brasil mudou muito. O povo brasileiro, que é um povo que eu realmente amo, é um povo que eu vejo como um povo de referência pelo seu carisma, pela sua simpatia, pela sua forma rápida e cheia de ginga de chegar, mudou. Não é mais a mesma coisa. Você ser partidária ou simplesmente simpatizante de um partido político não te tira o direito, ou não deveria tirar, de você ser educada, de você saber dialogar e de você ter, acima de tudo, compaixão pelo ser humano. Isso não existe mais aqui no Brasil. E não existe numa série de partes do mundo. Angola também não tem muita coisa. Mas neste caso que eu vou relatar, Angola consegue bater o Brasil. Nosso povo angolano é um povo carismático, é um povo doce, é um povo que tem, acima de tudo, uma coisa chamada fé, que até nos piores momentos, e quando eu digo piores momentos, é piores momentos, porque Angola é um país ditador, um cabelo me enchendo o saco, é um país ditador, e dentro da situação onde um povo paupérrimo passa os apertos que passa, eles tinham tudo para ter dentro deles o ódio, a raiva, a compulsão do querer matar, como o Brasil tem. No entanto, o povo angolano, graças a Deus, e aí uma referência do nosso povo, e nada tem a ver com o governo é um governo criminoso, como tantos outros, como aqui, mas o povo tem uma força, uma determinação de que quer se manter na linha da integridade, da honestidade, não generalizando, que o Brasil está perdendo. Hoje, aqui no Brasil, nós vemos morte atrás de morte. Situações absurdas que a gente pensa, como Deus? Isso sempre existiu, mas não na proporção que hoje está acontecendo. O turismo do Brasil, que foi uma área que eu sempre trabalhei, antes mesmo de ir para Angola, virou a coisa mais caótica do mundo. Hoje, em regiões como Porto de Galinhas, que é no Recife, até no sul do Brasil, você não consegue entrar numa praia, a não ser que dentro da máfia que lhes é oferecida, você entra no sistema deles. Senão, você não tem direito a pôr um guarda-sol, uma cadeira sua, porque aqueles caras barraqueiros, eu chamo de barraqueiros, se terem as barracas, não permitem, porque você tem que pagar. Caso você não pague, você apanha, você é xingado, maltratado, e quando não morto, como foi o caso de um rapaz que ontem foi morto num restaurante Porto Galinhas. A situação está ficando tão feia no Brasil, mas tão feia, que você pensa 2 vezes para sair de casa e mediante até o lugar que você mora. Graças a Deus eu estou numa cidade pequenininha, onde ainda o percentual dessa marginalidade não é tão alta, mas já existe. O que mais me entristece é que no Brasil, ou você é que nem Romeu e Julieta, ou você é direita ou você é esquerda. Você não pode ter opinião própria. Achava eu que Angola era o máximo do negativismo, com essa imagem de liberdade de expressão. Não existia. O Brasil é pior. O Brasil é bem pior. Aqui não existe a possibilidade de liberdade de expressão. E quando você libera a sua opinião, você leva na tarraqueta, porque alguém pode vir em cima de você.
branco, preto, amarelo, governante, não governante, qualquer um, se acha no direito de, por uma palavrinha, te processar. Perdeu-se o bom senso, perdeu-se o respeito, perdeu-se, acima de tudo, o nível educacional e cultural de saber analisar o que o outro poderá estar falando, ou simplesmente não gostou, não entra, não responde. Existe uma coisa que é muito verdadeira. A esquerda fala, a esquerda está certa. A esquerda não pode ser recriminada. Alguém da direita, ou com uma linha da direita fala, automaticamente é recriminado, processado, isso quando não pega logo uma cadeia pela frente. E o caso que mais mexeu comigo e está mexendo comigo, e aí prova a falta de sensibilidade do ser humano aqui no Brasil, é o caso Bolsonaro. Portanto, eu venho de 1 ano e meio ou 2 anos para cá, assistindo a toda esta novela e principalmente vendo a falta de sensibilidade do ser humano aqui. As pessoas te agridem com uma facilidade astronômica. Eu tenho o direito de falar, até eu estou residindo aqui, pago impostos como todo mundo. O triste é ver que a situação do Bolsonaro, ex-presidente da República, está a um ponto de se definir ou de acabar. E está assim por quê? Porque, infelizmente, o sistema de comando do Brasil, que é petista, que é lulista, que é cabeça de ovo, que é o Alexandre de Moraes, está fazendo de tudo, para acabar com este senhor. Muita gente é à esquerda e eu respeito, assim como eu peço que me respeitem por eu não ser uma lulista. Não tenho nada contra o senhor a nível pessoal, mas como político é uma merda. É um esquerdista como João Lourenço, como o Maduro, que foi pego da Venezuela, e como tantos outros, que fazem mil promessas, como carne para churrasco, como botijão de gás e tantas outras palhaçadas, e, no entanto, a cada dia estão afundando mais o povo brasileiro. Um país que nada é impostos. Um país que a cada dia que você vai, por exemplo, no supermercado, o produto que você viu no dia anterior por 10, no dia seguinte está por 30. É tão absurdo a vida que se leva no Brasil para uma pessoa que não é rica, que muitas vezes eu penso, como é que dentro do Brasil estamos conseguindo sobreviver? Antigamente era assim. O Brasil sempre foi um país caro, nunca foi um país barato, mas não desse jeito. E não é só pelo lado da economia, é também pelo lado de todo um sistema de coisas que não existem, como saúde, segurança, moradia, tudo muito complicado. É um país muito caro para se sobreviver. Pior de tudo, e o mais triste de tudo, é ver que tanta gente se apresenta aí ao mundo, eu tenho aqui uma série de vídeos, falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou jornalista. Mas eu me pergunto, e do coração eu levanto essa questão, como é que pessoas que estudaram, que se dizem cultas, conseguem ser tão ignorantes na postura humana? Deixou de existir humanidade perante o ser humano. Se amanhã o presidente Lula tiver mal, uma situação de câncer, seja o que for, uma doença daquelas que pega para valer, como pegou minha mãe, estiverem às portas da morte, mesmo eu não gostando dele, eu nunca iria chegar ao ponto de desejar o pior para ele. Eu costumo dizer o seguinte, eu entrego nas mãos de Deus, porque existe um ditado que fala que se faz é que se paga. Maduro fez muito mal ao país dele, ou ao povo dele, que é o povo venezuelano, e hoje, infelizmente ou não, está pagando pelo seu crime. Está sendo levado a uma justiça americana e vai, com certeza, pagar pelo seu crime. É o melhor caminho? Não, claro que não. Gostaria eu que o Maduro tivesse sido um bom presidente e, olha, não fiz tudo, mas fiz alguma coisa pelo meu povo. E que não chegasse ao ponto desta condenação que ele vai ter pela frente. Mas, assim como Maduro, temos João Lourenço, temos Daniel Chapo, temos o senhor daqui e temos tantos outros
que fazem o mesmo. Mas, se alguma coisa acontecer com o dito cujo, eu não vou desejar o pior. Acreditem que mesmo eu noticiando tanto o que está acontecendo nos Estados Unidos com o ex-presidente Maduro, que já é um ex-presidente, eu não desejo o pior para ele. Porque ele em vida, neste momento, com certeza começa a ter consciência, ele e a esposa dele, dos erros que cometeram e do castigo severo que vão ter por tudo isso. E eu sinto pena. Eu realmente sinto pena. Eu não tenho essa índole maldosa. Eu acho que crime cometido, crime tem que ser pago. Mas no fundo eu sinto pena. E eu me pergunto o que leva estas pessoas a este extremo de maldade, como está sendo também o caso aqui do povo brasileiro em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro, há um dia ou 2 dias atrás, diante de tantas coisas que ele tem passado a nível de saúde, passou há bem pouco tempo, não faz nem um mês, por uma cirurgia, onde essa cirurgia durou 12 horas. Não deu 5 dias depois, a Polícia Federal mandou recolher Bolsonaro à Polícia Federal. Portanto, aquilo que é a cela dele, um quarto fechado, trancado, dentro da Polícia Federal. Ele tinha que estar no hospital e ele tinha que continuar mantendo todo um apoio, um suporte médico, porque o quadro do presidente Bolsonaro é muito sério, muito sério. Falei eu antes sobre saúde. Saúde esta que mesmo o Bolsonaro, tendo o suporte que tem por ser um ex-presidente, nada o está salvando. No entanto, o governo brasileiro faz questão de toma na gororoba de Bolsonaro, volta para a prisão. Até hoje, isto é minha opinião, ninguém conseguiu acusar fielmente dos crimes que estão imputando ao Bolsonaro, ninguém conseguiu provar nada. Mas sabemos de antemão, e aqui não tem esquerda e direita, é uma realidade política, que Bolsonaro sempre foi um presidente que incomodou muito ao mundo. E principalmente ao Brasil e aos seus adversários, que no caso é Lula e sua equipe. Mas neste momento, gente, neste momento em que Bolsonaro atravessa uma situação muito difícil que deriva de uma facada que ele levou, e nós sabemos qual foi a fonte dessa facada. Mas, claro, os esquerdistas não vão admitir isso nunca. Imagina, nós fizemos, nós acontecemos. Não. Foi um qualquer que ele deu uma facada daquele porte. Mas hoje, neste momento, eu ponho a mão na consciência e penso, por que disto? Vou vos mostrar um vídeo, ou 2 pelo menos, porque o vídeo já está longo. Aqui é de um repórter, tem um canal, falando um pouco da situação do Bolsonaro ou da emergência que estava se dando. E o outro é de uma infeliz, de uma bruaca, jornalista aqui no Brasil, até para os esquerdistas, né? Conceituada. E os comentários que ela fez em relação ao ex-presidente. Vamos lá? Este é o vídeo. Peraí. Michele Bolsonaro já está aqui. Uma triste notícia. A Polícia Federal fez uma nota oficiando dizendo que o presidente estaria a caminho para cá. Porém, o STF não autorizou. Michele acabou de postar, inclusive, que está esperando. Inclusive, ela está ali, ó, na garagem aqui do hospital, esperando a autorização do Alexandre de Moraes para poder trazer o presidente Bolsonaro. Você vê o nível que nós estamos vivendo. E detalhe, existe um perigo ainda que o Alexandre de Moraes pediu uma perícia, assim como foi as outras cirurgias que foram feitas. Então, clima tenso aqui, toda a imprensa já posicionada, esperávamos já que o presidente já estivesse a caminho, e a família está sofrendo. Michele Bolsonaro, volta a dizer, está aqui no estacionamento, aguardando. Agora você imagina a ansiedade que está no coração dessa mulher, no coração dos seus familiares que estão aqui presentes, esperando o ministro Alexandre de Moraes autorizar e, quem sabe, ainda mandar fazer uma perícia. Esperamos que isso não aconteça, porque é um fato urgente. O médico lá esteve, o médico é superior, né? A fala do médico, aquilo que o médico direciona, a situação do presidente é urgente, ele precisa se encaminhar para o hospital com o traumatismo craniano que ele sofreu. Então, é necessário que seja humanizado
a situação do presidente Bolsonaro. A gente se faz com ninguém que está sendo feito. Nós vamos continuar mantendo a pressão aqui, ó, você compartilhando, falando a respeito de liberta Bolsonaro, hashtag. Bolsonaro precisa vir ser atendido, ser respeitado, assim como qualquer ser humano. Não é justo a maldade que estão fazendo com o nosso país. Já estou aqui no... Pronto, este é um. Vocês viram que ele está em defesa, né, do presidente. Eu postei muitos vídeos aqui. Aqui é outro do Zezé de Camargo. Na varanda, lá de casa, isso que ele está fazendo com o nosso presidente é de uma extrema covardia. Ninguém nesse mundo merece passar por isso. A não ser aquele 9 dedos, que só quer o mal do nosso Brasil. Se você apoia nosso presidente, vamos fazer esse canal crescer. Para ajudar, clique em todos os botões aqui do lado. Se você... Pronto, isto são as pessoas, obviamente, que estão saindo em defesa do Bolsonaro. Este é um outro senador. Agora vamos ao vídeo, que como estes são muitos, né? Aqui é o outro também saindo em defesa. Aqui é o Xandão, no fundo, dizendo que não ia liberar a saída do Bolsonaro para o hospital. Só um minutinho. E este aqui... Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve. Eu pensando aqui. É que eu sei. Da cama virou Pois é, Dani. Caiu da cama, virou eu demorei. É uma vadia essa Daniela Lima, né, cara? É uma prostituta do sistema, uma vendida, né? Ainda tem gente que acredita numa vírgula que sai da boca dessa desgraça, né? Jornalistinha mequetrefe, totalmente parcial, vendida, né? Cara, que nojo dessa mulher, cara, que nojo dessa mulher. Por isso que não coloca, né, o pé no shopping, não coloca os pés no mercado, né? Porque se correr na rua, a galera abraça na hora. Aí tá aí com esse deboche todo, mas não tem coragem de pisar o pé na rua, né? Pai do céu, essa Peppa Pig dos infernos, prostituta do sistema aí, uma hora ela vai pagar, todo o deboche dela, porque Deus não dorme. E quando a mão de Deus pesa, meu parceiro, o estrago é feio. Com certeza. Bom, deixa eu botar vocês de novo aqui no pedestal, não é? Então, pude mostrar, eu tenho muitos vídeos aqui na minha página, dois. Um deles, onde esse jornalista que está acompanhando, eu chamo de jornalista, mas nem sei se o moço é jornalista, está acompanhando o caso desde que houve, até onde se sabe, o Bolsonaro estava na Polícia Federal, no quartinho dele, né? Vamos chamar de quartinho para ter um pouco mais de respeito ao presidente, né? E diante dos soluços que ele continua tendo, que nem com a cirurgia houve a solução do problema, ele caiu da cama, diz que não se lembra, que o momento em que se deu a queda, ele bateu a cabeça num móvelzinho, devia ser uma mesa de cabeceira, e também com a queda, não se sabe direito como, ele começou a sangrar dos pés. Portanto, teve aí um traumatismo craniano, dizem que leve, mas por várias e várias entrevistas dadas por médicos dele, tanto um lá da Polícia Federal quanto o outro, a urgência se faz dele ir para o hospital para passar por novos exames e só assim é que eles podem determinar que tipo de tratamento eles devem seguir. Portanto, não tem como. A diferença entre estes médicos que estão cuidando de um presidente e o hospital público, né, é que no hospital público, caso o presidente dependesse disso, iam fazer que nem a Polícia Federal. Não, ele não tem nada, ele está consciente, não precisa de nada. Daí, Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo, como todo mundo chama, simplesmente não liberou a saída do presidente de retorno ao hospital para fazer estes exames. Todos que não têm a cabeça da esquerda, a cabeça de ervilha da esquerda, e com todo respeito, é minha opinião, não estou ofendendo ninguém diretamente, mas é minha opinião, esquecem-se que Bolsonaro é um ser humano. Esquecem-se estas pestes que estão neste governo, que também têm família, que amanhã também poderão passar por um problema desse porte, que amanhã também poderão sofrer um traumatismo craniano.
E que se isso acontecer, mulher, marido, filho, seja quem for dos seus familiares, irá recorrer também, de repente, a um sistema governamental para pedir a mesma autorização. E é nessas horas que eu digo, se Deus existe, e o ditado também já o diz, aqui se faz, aqui se paga. Porque o que está em causa aqui, como foi o caso desta repórter Daniela, esta energúmene de ser humano, esta anta quadrada de ser humano, ela faz ao vivo, numa televisão, este tipo de brincadeira. Quem caiu da cama? Quem caiu da cama rindo? E diz que sofreu um traumatismo craniano, rindo, debochando. São pessoas como Daniela e tantas outras, porque o meio artístico está cheio, que se vendem a um sistema e que por um bom dinheiro, que a gente chama de putaria a alto nível, se vendem para falar bem de um sistema que até hoje não fez nada por este país. Pelo contrário, está afundando o Brasil. O Brasil e o governo estão sendo muito mal vistos ao mundo. Vejo muita gente criticar Donald Trump pela atuação que ele teve na Venezuela, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que está difícil ele pegar o avião para vir para o Brasil? Já que ele está de olho no Brasil, em todas as merdas que o governo está fazendo. Mas a pior merda que existe é que além deles afundarem um povo, além deles levarem todos, como é o caso da minha presença neste país, país este que eu sempre amei, país este que eu sempre respeitei, mas não o governo. Eu respeito as pessoas que têm a sensibilidade aflorada, que têm o lado humano aflorado e que fizeram o que fizeram por mim em relação ao povo de Angola, mas que continuam fazendo sempre que existe um problema aqui neste país, como foi o caso das chuvas no Rio Grande do Sul, onde a união faz a força e o povo brasileiro se movimenta em prol do lado humanístico que é necessário. Mas o que mais me assusta é que hoje a esquerda tem tanta força a nível mundial que se não existir um Donald Trump para interromper esse sistema e acabar com esta merda toda, a esquerda domina e faz o que está fazendo com jornalistas, artistas, pagando cachês multimilionários para que seja falado a esquerda e tantos outros como os melhores que estão salvando a pátria. E nisto, a desumanização em relação ao ex-presidente, que com culpa ou sem culpa, deveria ter todo um processo muito bem elaborado, uma condenação ou uma possível acordo ou não acordo, não esquecendo que ele foi um presidente, mas com um mínimo de respeito. E respeito não está existindo. Todos nós que estamos aqui e que não temos a postura de pensar como a esquerda, estamos vendo muito claramente que está havendo quase que uma indução ao crime. Tipo, ele não está no sistema público, está no particular, mas liberado quando, como e onde, dependendo da boa vontade, do cabeça de ovo, para ter tratamento ou não. Tudo nos leva a pensar que a possibilidade de quererem que Bolsonaro vá desta para melhor é um processo muito rápido que eles querem alcançar. Eu fico triste, eu estou triste, e eu realmente penso o que me faz ficar ainda aqui. São uma série de motivos que obviamente não quero trazer a público, mas dizer que este é o melhor país do mundo está longe de eu ser. Que este é o país que eu encontrei antigamente, que me recebeu com tanto carinho, está longe de eu ser. Será se um dia, assim como em Angola desejamos a queda do MPLA, acontecer com a queda do PT. Fico triste. Peço a Deus, porque Deus é Pai de todos nós, esquerda e direita, que haja o bom senso do povo, não misturar as áreas e não desejar tão firmemente e com tanta maldade a morte de Bolsonaro. Porque isto é o que está acontecendo. Porque se Bolsonaro morrer, e tudo está sendo demonstrado, acontecerá com certeza uma revolução neste país. E merecidamente. Porque o mínimo que ele tinha que ter de Lula, de cabeça de ovo, que é o Alexandre de Moraes e tantos outros, seria o respeito e a humanização, neste momento,
em que ele está atravessando um lado muito complicado da área da saúde dele. Agora, ser mal, se achar o dono da verdade, o dono do mundo, o dono do Brasil, e impor regras que nem a lei determina isso, estão passando por cima de tudo para querer matar uma pessoa. Fico triste, estou triste, e como eu disse, desde que eu cheguei aqui, eu não tenho tido a felicidade de dizer: estou no Brasil, país que eu sempre amei, e estou me sentindo feliz. Não, tem sido uma pancada só na minha cabeça. E eu fico muito triste, porque quando você tem essa integridade, quando você é uma pessoa que pensa por um caminho, que eu acredito que seja o caminho certo, você vê que você não se encaixa num sistema onde impera todo tipo de putaria e onde o que é certo é exatamente o que é errado. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.